Olá pessoal, então trazendo mais um treinamento institucional e hoje vamos falar um pouco sobre materiais médico-hospitalares. Dentro desse título, então, fizemos um filtro e montamos um treinamento só sobre catéter venoso central, ou CVC, né? Então, conforme a necessidade e também algumas solicitações de alguns atendentes, montamos esse treinamento. Tem mais o objetivo de saber identificar e diferenciar os tipos de catéteres, né? Até porque eles são vários. Também em alguns casos de urgência, a enfermagem ela acaba se direcionando à farmácia e solicitando, né? E para facilitar a vida deles e também a nossa, né? Nesses casos de urgência, né? Então trouxe o treinamento e alguns macetes para saber identificar o tipo de catéter que está sendo solicitado. Então, todo catéter venoso central ele precisa de uma indicação, né? E quando é indicado? Quando o paciente então ele tem hipovolemia refratária ou uma hipotensão grave, né? Quando necessita de hemocomponentes ou faz utilização de drogas vasoativas, nesse caso o paciente que está internado na UTI, ou também quando o paciente tem um acesso venoso periférico difícil, né? Nesse caso, alguns pacientes oncológicos, né? Ou quando faz transplante de medula óssea ou faz uso de dieta parenteral, que seriam as famosas NPTs. Existem tipos de catéteres, né? De diversos lumen, né? Então, quando eu estiver falando sobre lumen, eu estou me referindo ao número de vias que esse catéter tem, né? Sendo de uma até 3 ou mais vias, né? Conforme a necessidade da situação. Os mais comuns, então, são os catéter monolumen, o duplo lumen e o triplo lumen. O que isso me diz, André? Que o monolumen, então, ele tem um lumen ou uma via, o duplo lumen, ele tem duas vias ou 2 lumen, né? E o triplo lumen, então, tem 3 lumens, que seria 3 vias. Os padronizados dentro da nossa instituição, então, todos listados, né? Sendo o primeiro o catéter monolumen, o segundo o catéter também monolumen, então ele seria o adulto infantil, aqui se repete, a diferença é só o infantil. O catéter monolumen para veia cava, ele é utilizado em cateterização de veia cava, que seria basicamente a mesma coisa, sendo esse o pediátrico. O catéter PIC monolumen com introdutor, então sendo mais utilizado na UTI neonatal. O catéter para hemodiálise subclave, então tendo duas opções, curvo e reto. O catéter de Schuyler e o catéter Portocat. O primeiro, então, seria o catéter monolumen, né? Então, como identificar, André, que ele é um catéter monolumen, né? Então, vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Então, monolumen. Então, ó, através da embalagem eu consigo ver que ele tem uma única via do catéter. Então, eu sei que ele é um lumen, que seria um monolumen, né? E todo o resto, né, dos materiais que o médico vai utilizar durante essa punção, que seria um fio guia, uma seringa, uma agulha introdutora, um fixador, que seria a borboleta, como alguns médicos acabam chamando, né, dando o nome de borboleta, que seria a fixação do catéter na pele do paciente, onde ele vai utilizar o mononylon, e o dilatador. Na embalagem atrás, né, eu também tenho algumas informações que pode me auxiliar nesse momento, né? Então aqui tem um desenho de um lumen só, ó, CVC, catéter venoso central de um lumen. Então eu sei que é um catéter venoso central monolumen. E o diâmetro interno do catéter, né? Então sempre que tiver esse GA aqui, ele me diz que é o gauge do catéter, que seria o diâmetro interno dele. E o tamanho, que é 20 centímetros. Então, automaticamente eu sei que é um catéter venoso central monolumen com gauge, então, que seria o diâmetro interno de 14 e o tamanho dele é de 20 centímetros. O segundo, então, seria o catéter duplo lumen. Como saber, André, que é um catéter duplo lumen se eu não consigo ver o lumen dele, as vias, né?
Aqui ele está me mostrando, mas em alguns casos eu já vi que esse lumen ele vem aqui embaixo desse manual, então dificulta um pouco, né? Então aqui na frente eu tenho a imagem do catéter, ó. Eu tenho a opção de duplo lumen, né? E o de triplo lumen, sendo ele um infusor, né? Então esse é um catéter duplo lumen. Ele me diz aqui, ó, de 2 de duplo, tá? Atrás também ele me dá várias informações que vai facilitar a minha vida, né? Então sempre atentando aqui na primeira imagem, ó. Estão vendo essa imagem? Ele me diz que é esse catéter aqui cortado ao meio, né? Em uma outra proporção do catéter, né? Ou como vou dizer, em uma outra imagem, né? Então aqui, ó, é como se fosse o catéter cortado ao meio, né? Assim, cortado. E aqui eu tenho as duas vias que seria dos meus 2 lumen, né? Então ele é um duplo lumen. Que duplo é esse? São as vias, né? Então sendo a via proximal e a via distal do catéter. Aqui, mais uma vez, ele me dá o diâmetro externo do catéter, né? Então, quando ele vier um F, ele me diz que é o frente do catéter, né? Então, seria a parte externa, diferente do GA, que é o gauge, que seria o diâmetro interno. E o comprimento do catéter. Então, eu sei que é um catéter duplo lumen, né? Com via proximal e distal, e o tamanho dele. Então, esse seria o catéter duplo lumen infantil, né? Então, segue as mesmas informações do catéter anterior, o que vai diferenciar é que esse é um infantil. E como saber que é um catéter infantil, André? Às vezes a enfermagem acaba pedindo pelo catéter verde, tá? Então, automaticamente a gente já sabe que é um catéter duplo lumen infantil. Mas a embalagem também, ele me diz aqui, ó, que é um catéter, então o frente desse catéter ele é menor comparado aos outros, tá? Ele tem 10 centímetros, ele é duplo lumen, e aqui, né, o gauge dele, que seria o diâmetro interno do catéter. Aqui, mais uma vez, ele traz a figura, né? Então, eu consigo ver que ó, é duplo lumen e o tamanho dele mais uma vez. E mais uma vez na embalagem, ele me dá uma imagem grande, né? Com a mesma informação, que é um duplo lumen de 3 frentes e o tamanho dele e todos os materiais contidos dentro dessa embalagem. Esse seria o segundo catéter duplo lumen infantil, sendo de um tamanho diferente, então também segue a mesma informação, sendo que aqui é de uma outra marca e ele me diz que é um catéter pediátrico. E olha lá a imagem se repetindo, ó, catéter venoso central, que seria um CVC duplo lumen, e o tamanho dele e todos os materiais contidos nessa embalagem. Esse então seria o catéter monolumen para veia cava. Aí aqui dificulta um pouco. Como vocês podem ver, eu tenho várias informações e eu não consigo ver o lumen dele aqui, porque ele está embaixo, né, dos outros materiais. Mas a embalagem pode me ajudar. Aqui ele diz que é um mono, então automaticamente eu sei que é um monolumen. Ah, André, mas não está em português, eu não consigo ver. Lembra da figura? Lembra quando está cortado ao meio, ele me diz que é duplo, esse aqui ele não está cortado ao meio. Então, automaticamente eu sei que é um catéter mono, de 1 lumen. Ele me diz que é pediátrico, e aqui embaixo ele me dá mais uma informação, ó. Conjunto de catéter venoso central para a técnica de Seldinger. Então, essa técnica seria uma técnica de punção guiada que os médicos utilizam. Então, aqui, ó, é um catéter venoso central pediátrico monolumen, ou, através da figura, eu identifico que é um catéter monolumen. O terceiro, então, seria o catéter PICC monolumen como introdutor. Esse, então, ele me diz que é um catéter PICC, o tamanho dele, o diâmetro interno e externo, mas em lugar nenhum ele diz que é um catéter neonatal, André. Olha aqui a cor. Ó, lembrando que a cor, né, da prematuridade, então é roxo.
Então, lá na UTI neonatal, a gente tem os bebezinhos, né, prematuros, que simboliza a cor roxa. Então eu sei que é um catéter para neonatal. Temos também a opção de catéter para hemodiálise subclávia, sendo as duas opções de catéter curvo e reto, e o catéter de Scheele para hemodiálise, tendo também as duas opções, curvo e reto. O uso, então, seria para pacientes que necessitam dialisar, né? E quando usar um ou outro, isso fica a critério médico, né? Então, há o cirurgião vascular que vai avaliar e vai ver a necessidade do paciente, ou a necessidade de usar um ou outro. Então, catéter para hemodiálise subclávia, então seria esse azulzinho. Eu não consigo ver o catéter, né, através da embalagem, mas aqui no rótulo dele ele me dá alguma informação. Então, lá, ó, duplo lumen, que tem as duas vias, né? O tamanho dele, então 11,5 French por 16 centímetros, a mesma informação se repete. E o que vai diferenciar é se ele é curvo ou reto. Então aqui na imagem dá para ver que o lúmen dele é voltado para trás. Então eu sei que esse é um catéter para hemodiálise curvo. E esse é o reto, que eu tenho os lúmens dele reto. A segunda opção, então, é o mesmo catéter. O que vai diferenciar, então, é o tamanho. As mesmas informações seguem da anteriormente. Esse, então, seria o catéter de Scheele, né? Então, são para pacientes que dialisam também. Então, tendo a via arterial e a via venosa, e tendo uma terceira via, que seria a via central ou o infusor, né? Que seria uma outra via que não é utilizada para o paciente dialisar através dela, tá? Então, esse é um catéter triplo lumen, né? Então, essas duas vias seriam para dialisar e a terceira via, né, seria para infundir medicamentos. Então, paciente que não tem uma fístula, né, e não dialisa, né, através dela, o médico acaba optando por essa opção de catéter, onde ele consegue dialisar, e se esse paciente for internado na UTI adulta e ele precisa fazer uso de uma droga vasoativa ou infundir algum medicamento, eu tenho a terceira via. Ou ele também pode optar por uma punção em uma outra subclave ou uma punção periférica para infundir algum medicamento. Aqui na embalagem atrás ele também me dá, né, mais informações, que seria as 3 vias, sendo uma delas a via arterial, a via venosa e a terceira via, que seria a via, né, central ou infusor, e o tamanho do catéter em centímetros. Catéter por Tocati, ou catéter totalmente implantável de longa permanência. Então, esse seria um catéter mais da cirurgia oncológica, né? Ele tem uma alta durabilidade, ele é mais confortável ao paciente, já que ele não restringe a movimentação do paciente, né? Então, esse é um catéter diferente dos outros que precisam de um curativo, de uma fixação ali com ponto, né? Acaba sendo as outras opções sendo incômodo para o paciente, né? Já que ele precisa de usar ele por um longo período. Então, essa é a opção melhor para o paciente. Então, ele evita a punção venosa frequente, né? Ele tem uma baixa taxa de infecção e obstrução do catéter e ele tem uma maior segurança no tratamento oncológico, uma vez que não ocorrem flebites e há menor chances de aplicações locais por extravasamento da droga. Então, esse é o catéter, né? Então, ele é mais a nível bloco cirúrgico, então ele é mais encontrado na farmácia do centro cirúrgico, né? Então, como assim, André? Lembra que o nome dele diz que é um catéter totalmente implantável? Exatamente, né? Então, essa bolinha aqui, ela fica por baixo da pele do paciente, né? E todo o resto, então, na veia subclávia, né? Direcionando aos ventrículos do coração. Então, essa bolinha ela fica por baixo, então ela tem o reservatório e o meio sendo de silicone, que é através da agulha de Huber, lá a enfermeira na quimioterapia, quando vai instalar, ela funciona
através desse silicone aqui, né? Então, é uma punção mais certa, né? E mais segura para o paciente, né? O paciente oncológico que precisa, né, fazer uso de uma quimioterapia. E o catéter marca-passo temporário e o introdutor do catéter do marca-passo. Esse é um catéter que eu não tenho muito conhecimento, mas sei o que é. Se alguém me pedir, eu sei direcionar uma outra pessoa também qual que é o catéter, mas a função dele em si eu não sei exatamente, tá? Então, o catéter marca-passo temporário. Então, sempre que houver uma saída, esses dois é um casalzinho, eles andam juntos, tá? Então, eu não consigo passar um catéter marca-passo sem que eu tenha o introdutor em mãos. Eu não, o médico, na verdade, né? Então, o introdutor seria esse maior, né, que vai acontecer a punção, assim como os outros, mostrado anteriormente, e através da punção, então, o médico passa o catéter no paciente. Tá, pessoal? Então era isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que de certa forma eu tenha ajudado. E estamos aí, né, para tirar a dúvida de todo mundo, assim como eu e toda a comissão farmacêutica.